Pessoal, dando continuidade à correção da nossa tarefa, eu farei os exercícios 6, 7, 8 e 9, ficaram faltando, ok? Então vamos lá, o exercício 6 fala assim, um pêndulo simples formado por uma esfera de 2 kg e um fio de comprimento de 0,5 metros e massa desprezível oscila num plano vertical. Então é um pêndulo ali simples, né? Ele vai mostrar essa oscilação e essa abertura de 53 graus. Ele fala assim, ó, a figura ao lado mostra um instante que o pêndulo está em movimento ascendente com velocidade de 3 metros por segundo. O campo gravitacional é de 10 metros por segundo ao quadrado, ele dá o seno e o cosseno de 53 graus. Ele fala assim, determina a intensidade da força de tração no instante considerado na figura. Então, aqui nós temos a tração, né? Nós sabemos aí que a força centrípeta, ou a nossa resultante centrípeta também, está indicada nesse mesmo sentido de direção. Só que aqui a gente vai ter uma força contrária, que vem da força-peso. A força-peso está para cá, mas se a gente decompor a força-peso aqui, né, nas suas componentes, considerando esse ângulo de 53 graus aqui, aqui vai ser a componente em P cosseno. Mais ou menos aí, né? P cosseno. Então, aqui, ó, a nossa força resultante centrípeta vai ser igual a tração menos a componente da força-peso em cosseno, porque nós tivemos que decompor a força-peso ali, né? Vai ficar uma componente em seno e a outra em cosseno. Então, a tração aqui, ó, vai ser nossa força centrípeta mais a componente da força-peso em cosseno, aí é só resolver. Lembrando que é o cosseno de 53 aqui, né? Então, essa tração, né, ó, a força centrípeta é massa, velocidade ao quadrado dividido pelo raio. A força-peso é massa vezes a gravidade. E o cosseno de 53, ele deu lá que é 0,6. Então, agora eu vou substituir e calcular, ó. A massa é de 2 kg, a velocidade é de 3 e o raio é de 0,5. A massa é de 2 kg, a gravidade é 10 e o cosseno é 0,6. Então, esse termo aqui vai dar 36 e esse termo aqui vai dar 12. A nossa tração, então, vai dar 48 newtons. No exercício 7, ele dá duas figuras, né, para exemplificar aí as posições que um pêndulo simples ocupa ao longo de uma oscilação. Ele quer que a gente analise cada uma das proposições, pensando aí se estão corretos os vetores que ele indica na figura 2, com o movimento que o pêndulo faz da esquerda para a direita na sua primeira oscilação. Então, vamos lá, ó. Na letra A, ele fala que o vetor F, que é esse aqui, ó, é a força resultante, né, nesse momento da oscilação, e a velocidade do corpo é nula neste momento. Aqui, o vetor F, ele indica a nossa tração. Nós temos duas forças atuando aí, que é a tração e a força-peso, né? Ali o objeto está quase parando na hora que ele chega ali, então a gente não vai ter uma força centrípeta, né? A gente tem uma aceleração centrípeta que é zero naquele ponto. Então, a resultante, nesse caso, ela não é no sentido dessa tração. Se a gente pegar a resultante aí, ela vai ser no sentido da decomposição da força-peso em seno, né, fazendo o objeto tender a voltar aí no seu movimento oscilatório. A não pode ser, o conjunto de vetores que ele apresenta não está correto. Na letra B, ele fala assim, ó, na posição 4, o vetor D representa a aceleração do corpo. Isso é verdadeiro, a aceleração está contrária ao movimento, porque o objeto tende a parar para oscilar novamente. E ele fala que o vetor E representa a sua velocidade. Então, está mostrando aqui, né? O vetor D, que é a aceleração contrária à velocidade, que vai fazer o objeto parar, e faz com que haja mudança de direção. Isso é verdadeiro. A B pode ser. Aí nós vamos ver as próximas, ó. Por que elas não podem ser? Na letra C, ela fala assim, ó. Na posição 1, a velocidade e a aceleração do objeto são nulas.
Então, na posição 1, a gente tem aí a velocidade e a aceleração do objeto são nulas. O objeto está tendendo a parar, mas ele tem uma aceleração tangencial contrária ali, né? Vai fazer ele voltar neste movimento. Não pode ser a C. Tá quase ficando nula a nossa velocidade, mas a gente tem uma aceleração tangencial ali. Na D, ele fala assim, ó. Na posição 2, o vetor B representa a velocidade e o vetor A representa a aceleração do objeto no instante em que passa por esse ponto. Então, lá na nossa EDD, né, a posição 2, está correto a gente falar que o vetor B representa a velocidade, mas o vetor A, ele não representa a aceleração, ele é só nossa aceleração centrípeta, mas o corpo ali apresenta uma aceleração tangencial, que não é nula. Então, a gente tem uma aceleração resultante aí, numa posição diferente do que ele apresentou para o ponto A. Se ele falasse que essa aceleração seria a aceleração centrípeta, estaria certo. Aqui não pode ser a D. E na E, ele fala assim, ó, na posição 3, a aceleração do objeto é nula e sua velocidade é representada pelo vetor C. Nós temos lá, né, a aceleração do objeto aí não é nula, existe uma aceleração centrípeta também que não é nula, a tangencial no ponto 3 é nula, mas a centrípeta não. Então, eu não posso falar que a aceleração é nula, porque a gente tem uma componente que é, né, centrípeta que está ali, né, então não posso falar que a aceleração é nula. Mas o vetor velocidade está representado corretamente. Então, só não pode ser a E, porque ele fala que a aceleração do objeto é nula, só pode ser a letra B mesmo. O exercício 8 é mais um exercício de pêndulo. Ele vai falar aí que um pêndulo é constituído por uma esfera metálica de massa 2 kg e um barbante de comprimento de 0,8 metros e massa desprezível. Ele fala que a esfera é posta a oscilar e quando passa pelo ponto inferior da trajetória, sua velocidade é 4 metros por segundo. Ele quer que a gente calcule a tração nessa posição. Então, quando a gente está lá, né, com o pêndulo no ponto mais baixo da nossa trajetória, o ponto inferior, a gente tem aí que a gente tem a força peso, né, aqui, a gente tem a força de tração aqui, e nós temos a resultante centrípeta aqui na mesma direção em sentido da tração. Então, aqui, a resultante centrípeta vai ser a tração menos a força peso. Então, nossa tração nesse caso vai ser a força centrípeta mais a força peso. E aí, nós vamos calcular, ó. Vai ser massa, velocidade ao quadrado dividido pelo raio. E aqui vai ser massa vezes a gravidade. Pode até colocar a massa em evidência, né? Ó. Vai ficar aí a massa em evidência. Velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Mais a gravidade aqui. A tração aqui, então, aí agora a gente vai substituir, né? A massa é 2. A velocidade é 4. Então, vai ser 4 ao quadrado. O raio, ele falou que é 0,8. E a gravidade aqui é 10. Então, vai ser 16 dividido por 0,8, que vai dar aí 20. 20 mais 10 vai dar 30. 30 vezes 2 vai dar 60 newtons a nossa tração aqui. Então, no 9 ele fala assim, ó, em uma exibição de acrobacias aéreas, um avião pilotado por uma pessoa de 80 quilos faz manobras e deixa no ar um rastro de fumaça indicando sua trajetória. Na figura está representado o looping circular de raio 50 metros contido em um plano vertical descrito por este avião. Adotando a gravidade como 10, considerando que ao passar pelo ponto A, né, que é o ponto mais alto aqui, a velocidade do avião é de 180 km por hora, ele quer a intensidade de força exercida pelo assento sobre o piloto. Essa é uma intensidade de força normal, né? Pelo contato do piloto com o assento. Aqui, antes da gente começar, a gente precisa passar nossa velocidade, né, para metros por segundo. Então, eu vou pegar o 180 e vou dividir por 3,6. Isso vai dar um resultado aí de 50 metros por segundo. Aí, agora sim, ó, nesse ponto aqui, a gente tem a centrípeta para o centro da circunferência, tem a força normal e também a força peso.
Então, aqui, ó, a nossa resultante centrípeta vai ser aí a força normal mais a força peso. Então, a normal vai ser a força centrípeta menos a força peso. E abrindo a expressão, ó, a força centrípeta é massa, velocidade ao quadrado dividido pelo raio. A força peso é massa vezes a gravidade. E aí, a gente vai colocar a massa em evidência. Substituindo os valores aqui, né? A massa é 80, a velocidade é 50, vai ser 50 ao quadrado, dividido pelo raio, que ele falou que é 50 também. Isso aqui menos a gravidade, que é 10. Então, fazendo essa continha aí, a nossa normal vai dar 3.200 newtons. Só resolver a continha lá, né? Que está aqui na letra C de coração. Ok? Esses foram os exercícios que faltavam a gente resolver da tarefa, né? Vejam com atenção, retomem os conceitos, refaçam e qualquer dúvida a gente vai conversando, né? Nas nossas próximas aulas, nos plantões de dúvida. E eu espero vocês. Combinado?